Boa noite, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para deixar a nossa mensagem de Deus para o teu coração, para esse dia. Temos vivido, grandes bênçãos, grandes vitórias. Eu tenho por certo que você também tem vivido coisas lindas que o Senhor tem preparado e concedido para que você possa assim viver. A nossa mensagem de hoje está em Jó, capítulo 14, e nós vamos ler o verso 7, o 8 e o 9. É uma passagem bem conhecida, esses versículos, eles foram inspirados, se tornaram hinos lindos, hinos poderosos, mas eu quero deixar algo do Senhor para o teu coração dentro deste versículo. Jó, capítulo 14, o versículo 7, o 8 e o 9, que nos diz assim: porque há esperança para uma árvore que, se for cortada, brotará novamente, e o galho novo não cessará. Ainda que a sua raiz envelheça na terra, o seu tronco morra no chão, ainda assim, através do odor das águas brotará e dará galhos como uma planta. E eu quero deixar uma frase para o teu coração: enquanto há vida, há esperança. Quando nós olhamos para o livro de Jó, é um livro que esta semana eu tenho lido e tenho aprendido coisas extraordinárias na história de Jó. Jó, como nós conhecemos, ele era um homem justo, era um homem que temia ao Senhor, que prestava sacrifícios ao Senhor até pelos feitos dos seus filhos. Tinha um coração reto diante de Deus. Mas a Bíblia nos fala que uma certa vez Satanás se apresenta na presença de Deus e o Senhor pergunta de onde ele veio. E ele responde: de rodear a terra. Aí o Senhor fala de Jó, e aí ele diz: mas Jó é assim porque ele é próspero, porque ele é abençoado. Mas agora tira tudo que Jó tem para ver se ele continua temendo ao Senhor, se ele continua um homem justo mesmo. E nós conhecemos a história e sabemos que o Senhor assim permite que Satanás vá tocando, e aos poucos Jó vai perdendo. Jó perde os seus filhos, Jó perde todos os seus bens. Além de Jó perder todos os seus bens, seus animais, sua casa, plantação, tudo quanto tinha, ainda também é tocado na sua saúde física. Jó é cometido por chagas. Em alguns trechos nós vemos que ele pegava um caquinho, uma telha e se coçava. E diante de todo esse momento que Jó estava vivendo, agora 3 dos seus amigos vêm até Jó para tentar de alguma certa forma achar algo, por que Jó estava naquela situação. Porque quando nós estamos vivendo momentos difíceis, as pessoas olham para nós e tentam achar em nós algo que possa dizer: não, mas você está nisso porque você errou nisso. E tem muitas vezes que o Senhor permite, e não é porque você está vivendo dia mal ou um tempo de dificuldade, é que você está em pecado. E a gente precisa discernir isso. E as pessoas estão à nossa volta a dizer: mas eu acho que você está errando aqui, eu acho que você está no pecado. E os amigos de Jó, em paralelo, mais ou menos foi isso. Eles vieram até Jó tentando achar algo que pudesse dizer: não, Jó, você errou aqui, você pecou aqui, ó, Jó, é aqui. E nós vemos ali Jó conversando com seus amigos falam com Jó, Jó responde eles. E nós vemos todo o capítulo, isso, nós vemos que só no 42 é que a história de Jó é mudada. Mas o que eu li aqui, que foi em Jó 14, versículos 7, 8 e 9, nós vemos aqui ele parafraseando a sua vida, se comparando a uma árvore. Ele vai dizer que se a árvore que for cortada, mesmo ela cortada, ela não vai deixar de morrer. Por quê? Porque a sua raiz está plantada, a sua raiz está fixada em terra, ela está sólida, ela tem um fundamento que é a terra. Então, por mais que corte os seus galhos, com o passar do tempo, molhando aos cheiros das águas, o odor das águas, segundo algumas traduções bíblicas, a planta, a árvore novamente crescerá. Mesmo que as suas raízes estejam ali, ele vai dizer também, mesmo que a sua raiz envelheça na terra. Ou seja, que passe muito tempo, mas em um momento ela vai crescer novamente. E ele vai se comparando a esta árvore. E nós vemos que ele traz isso dizendo, trazendo como se ele fosse galhos
que tivessem sido quebrados. E talvez hoje você está aí na sua casa, no seu lar, assistindo esse vídeo, e você também está vivendo um momento difícil. Talvez não um momento tão difícil como Jó, porque Jó foi algo surreal o que ele viveu. Foi uma experiência que só Jó viveu. A experiência que você está vivendo é só você vai viver. A experiência que eu vivo é só eu que vou viver. Nós não podemos nos compararmos a histórias de pessoas, a vida de pessoas. Cada pessoa tem uma história. Cada pessoa tem um legado, cada pessoa tem um chamado, cada pessoa tem um ministério e cada pessoa vai passar por diversas experiências com Deus, mas elas são diferentes uma das outras. Por isso nos torna sermos únicos. Nós sermos singulares ao Senhor, sermos únicos, exclusivos do Senhor. E quando eu olho para essa palavra que eu vejo Jó se comparando a uma árvore, dizendo que mesmo que os galhos estejam quebrados, que mesmo hoje, o teu dia talvez foi um dia muito difícil, talvez você está passando por um momento muito difícil, talvez você está enfrentando um diagnóstico que o médico disse que é para morte e você não sabe o que fazer, mas Deus está dizendo mesmo que você se sinta com os teus galhos quebrados, mas você tem uma raiz, e se essa raiz estiver no fundamento, na confiança de Deus, certamente você brotará novamente. Há uma palavra de vida para a tua história. Não dê ouvido a diagnósticos humanos, não dê ouvido a falas humanas, porque são muitas vezes falas soltas. Ah, mas ele nunca vai ser feliz. Ah, mas ela sempre vai ser desta forma. Muitas vezes palavras que lançaram lá atrás na tua vida, mas ainda hoje traz para você um eco, e esse eco que traz a você tem te paralisado, tem feito você se sentir um nada. Nem uma árvore você se sente, porque você está destruída, você muitas vezes está em pedaços e não sabe o que fazer, mas Deus está dizendo que Ele pode fazer novamente brotar, novamente pode haver em você um novo começo. Há um recomeço de Deus para a tua história hoje. Basta você confiar em Deus. E quando Jó, ele vai fazendo essas comparações, e ele vai falando sobre raízes, ele vai falando sobre o broto, ele vai falando sobre a árvore, ele está nos dizendo que ainda assim há uma esperança, e essa esperança precisa estar em Deus. Jó, passando por todo esse momento difícil, ele não deixou a sua fé se abalar. Em alguns momentos nós vemos dentro do capítulo de Jó, ele até pedindo, né? Acho que ele no capítulo 10 ou 11, eu não lembro, ele vai dizer assim: por que eu nasci? Por que eu saí do útero da minha mãe? Em alguns momentos Jó também ele faz alguns questionamentos, como nós somos seres humanos, em alguns momentos da nossa vida nós fazemos algum questionamento, mas isso é para que você entenda de que Deus está no controle, de que ainda há uma esperança para a tua história, de que ainda há uma esperança para o teu casamento, de que ainda há uma esperança para a vida do teu filho. Talvez está lá nas drogas, na prostituição, está vivendo um período difícil, um período de rebeldia, não quer ouvir, não quer receber os teus conselhos, mas Deus está dizendo: entregue diante de mim e deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor agir na tua história. Mesmo que você se sinta uma árvore cortada, mesmo você se sinta um nada, mesmo que você pense que este momento vai definir a tua história, mesmo que você pense que não há esperança, Deus está dizendo: tá respirando, tem vida, tá respirando, há esperança, tá respirando, eu posso mudar a tua história. Se tá respirando, pode ainda algo acontecer na tua história ou na história de alguém que você tem orado e apresentado diante do Senhor. Que essa palavra para esse dia possa trazer para o teu coração a reflexão de que em Deus tudo pode, de que em Deus tudo pode acontecer, de que em Deus tudo pode ser mudado, pode ser alterado, pode ser transformado, restaurado, restabelecido, porque Ele é poderoso para fazer. Nós, seres humanos, somos limitados, nós não temos e não podemos, mas Ele pode, Ele é, Ele tem, Ele é o todo-poderoso Deus de Israel. Então guarda essa palavra para o teu coração. Logo mais você vai dormir, logo mais você vai finalizar esse dia, você vai dar início
início a um novo dia. Você vai dar início a uma nova história que será escrita pela mão de Deus. Descansa o teu coração. Confia no Senhor. Se há vida, há esperança. Deus está dizendo para o teu coração. Se você puder, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa de uma palavra de motivação, de reflexão, uma palavra que vai trazer um renovo para a vida dele, porque a Bíblia nos diz que sobre a palavra de Jesus nós possamos todas as coisas. Esta palavra é poderosa. Não são as minhas falas, mas é a palavra de Deus que tem poder para causar um efeito de mudança, transformação, libertação na vida desta pessoa. Compartilhe esse vídeo, coloque lá no grupo da família, para que mais pessoas também sejam edificadas através desta palavra. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, que essa noite você possa deitar sobre o teu travesseiro e ter uma noite de sono tranquila e abençoada, confiando, crendo de que o Senhor está trabalhando. E como o Senhor vem falando conosco nessa noite, nos dizendo que enquanto há vida, há esperança, mesmo que pareça difícil, mas quando vem o Senhor, Ele torna a trazer a existência daquilo que não existe. Deus te abençoe.